Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para esse que é o último bloco do nosso programa de hoje. Abramo, você ia perguntar no final do último bloco? Eu ia fazer uma colocação que era até uma provocação, né? Que era a questão aquele encarcerado que não foi, que não houve denúncia a respeito dele, ele foi preso por quantidade de droga ou por um ilícito qualquer presumido, mas nem mesmo transitar em julgado, nem em segunda instância chegou. Essa pessoa, apesar de nós estarmos falando do setor manicomial, mas é como se ele tivesse ali sem voz, como os loucos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e não esquece de falar do eletrochoque. A sua pergunta é interessante porque ela tem, de fato, uma interface direta com a questão de álcool e outras drogas. A partir do momento que a gente teve uma legislação em 2006 que veio tipificar a questão do uso e do tráfico, a gente triplicou o número de encarceramento de pessoas por conta da questão das drogas, inclusive de mulheres. Muitas mulheres associadas ao tráfico por terem relações afetivas, com seus parceiros e por isso estarem presas. E aí a gente tem toda uma discussão dentro da saúde mental, que é o movimento antiproibicionista. Esse movimento está associado à Associação de Juízes pela Democracia, de Juristas pela Democracia, e que faz toda uma discussão científica demonstrando que a gente precisa mudar a política sobre drogas. Então, a gente tem a Fiocruz envolvida, a gente tem esses juristas, a gente tem pesquisadores. Recentemente, teve uma pessoa que foi falar, se eu não me engano, numa dessas comissões do Senado, que foi a Andréia, para poder falar como especialista de como que a gente pensa essa questão da política sobre drogas. O que a gente entende? Que quanto mais a gente trabalhar pelo proibicionismo e pelo encarceramento, a gente vai estar onerando o sistema e a gente, de fato, não vai estar conseguindo resolver o problema das drogas no Brasil. E cometendo injustiça, né? Sim, também. E alimentando também o próprio detentor do comando do tráfico. Porque se você tira a bala da criança, não põe na boca. Se deixar de ser proibido, por exemplo, é um caso a ser pensado, se deixar de ser proibido, por exemplo, e se for passar a ser uma coisa lícita, controlada pela Anvisa, pelo governo, dentro de drogarias, você teria controle e você ainda poderia fazer uma campanha contra, que é o que se faz contra o álcool, de muito contra sucesso. O tabaco, Contra o tabaco, e você evitaria o viés do crime. A gente tem várias discussões com ampla sustentação científica que vão defender essa ideia. A questão do eletrochoque, na verdade, a eletroconvulsoterapia, ela tem uma história bem complicada, porque ela foi utilizada ao longo do tempo onde vigorou os manicômios como punição. Então, hoje você pensa a eletroconvulsoterapia que é como um último recurso para determinados casos, aí no setor cirúrgico, com anestesia. Hoje em dia Só que não se justifica você investir nisso, porque isso é uma exceção. O que a gente deve... Já que o recurso do SUS ele é escasso, ele é um recurso finito, o gestor deveria estar, na verdade, investindo em tecnologias leves de cuidado, ou seja, em abertura de mais CAPs e mais serviços que pudessem evitar o uso desse tipo de equipamento. E diz que hoje, em questão de remédios também, existe uma infinidade de remédios. Sim. Alguns, inclusive, medicações que são fornecidas pelo Estado gratuitamente. André, e eu queria só que você me falasse como que está o sistema aqui em Juiz de Fora. Você pode falar para a gente quantos CAPs nós temos aqui e na política nacional de atuação, de verba destinada para a instalação desses CAPs, que a gente sabe que o município muitas vezes não tem condição de manter isso, Então vem uma verba do Ministério da Saúde para esse tipo de tratamento. Eu queria saber de você como está essa política nacional, se realmente está funcionando, se não está funcionando. Então, eu aqui estou falando enquanto uma professora, Então, estou falando meio como alguém que é técnica, professora, e que está olhando o sistema de fora.
O que a gente está vendo é que, atualmente, o governo tem feito pautas que não são pautas condizentes com a agenda nem da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né, que foi a Conferência dos Trabalhadores, e nem com os anseios dos movimentos sociais referentes a essa pauta. Então, a gente está sentindo, né, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista que a gente percebe os movimentos sociais, que há aí um descompasso entre aquilo que se solicita do governo federal e aquilo que os movimentos em nível nacional estão solicitando. Tâmara, eu queria perguntar para você que no material que eu recebi, nas informações, estava falando que depois da nota que o Ministério da Saúde publicou sobre mudanças no tratamento, voltando a técnicas antigas, os usuários lá do Centro de Convivência Recriar se manifestaram, quiseram gravar um vídeo, como está? Eles quiseram muito produzir um vídeo manifesto onde todos pudessem contar um pouco da sua experiência com relação ao tratamento feito antigamente, né? Tinha essa urgência de que as pessoas ouvissem sobre quem passou, porque às vezes falar interno o cara é fácil, né? Vamos ouvir o cara internado para ele contando o que ele passou e ver se aí eu continuo achando também que devia fazer isso. Então a gente ouviu as pessoas, gravamos algumas entrevistas e gravamos mesmo. A nossa parte é a parte de montar a estrutura para fazer a gravação, para que eles próprios possam entrevistar um ao outro, né? Fazer as perguntas que eles achavam pertinentes. Aproveitamos algum material de arquivo até que eles já tinham feito um vídeo contando sobre essas situações. Então foi um vídeo, ele deu aproximadamente 14 minutos. Eu posso disponibilizar ele para vocês aqui também depois. Ele vai entrar na rádio, na página da Rádio Piraí, contando um pouco dessas experiências, falando principalmente de como é que era a vida dentro dos manicômios, o que essas pessoas passaram, o que foram obrigadas a enfrentar, falando sobre a questão da abstinência, essa proposta de abstinência, se isso é uma coisa possível para todos. Então, principalmente quem sofre com problema com álcool e drogas, explicando se na avaliação deles, se aquilo ali funcionaria, como se funcionou para eles, né? Porque a gente falar, dar uma sugestão, resolver o problema do outro é sempre tão mais fácil que resolver os nossos. A gente pudesse trocar de problema, né? Ia ser simples. E falar muito da questão das residências terapêuticas, né? Como é que eles veem a questão das residências terapêuticas, se isso é uma proposta que parece ter mais chances de funcionar ou não. Esse vídeo já está pronto, ele foi feito muito com... eles pediram vinhetas parecidas com telejornais, nós gravamos com uma bancada parecida com essa aqui, onde eles apresentaram, e agora está para aprovação, ficou esperando essa semana do 18 de maio mesmo, para poder ser liberado. Aí eu posso encaminhar para vocês também, e vai estar disponível lá na página. Legal. Tá? Vai ser um prazer. Andréia, eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro também, né? Você criou um livro sobre o feminino e o tratamento nas clínicas, a psicose. Então, eu recentemente lancei um livro. Esse livro ele é o resultado da minha tese de doutorado e tem a ver com o meu percurso na saúde mental. São 22 anos atendendo na clínica e eu tinha uma pergunta que eu queria responder, que era por que eu percebi empiricamente, ou seja, por que eu via que havia um enlouquecimento diferente nas mulheres e nos homens. Os homens e mulheres enlouquecem de maneira diferente. Essa era a minha questão, que eu visivelmente via no meu cotidiano da clínica. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Formulei uma pergunta e fui tentar responder a partir de algumas histórias que eu conto no meu livro. Uma delas, vocês devem conhecer, é a Camille Claudel, que foi amante do Rodin, e eu escrevo sobre a história dela. A outra é a filha do Victor Hugo, a Adélia H, ou Adélia H, que também enlouquece, né? Ambas, infelizmente, tendo o destino selado, sendo internadas e morrem, né, nos hospícios na França. E eu trago um caso clínico que eu faço uma discussão com a Macabeia da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então, basicamente, meu livro é sobre essa questão, essa relação entre o feminino e a loucura. Você pode dar um spoiler aí, saber se você concluiu a pergunta? Assim, hoje nos consultórios, lá hoje você percebe que tem um perfil. Você pode dar um spoiler aí? Algum fator mais presente de enlouquecimento. Existe uma proximidade entre a loucura e a mulher. Uma proximidade?
Talvez porque a mulher seja mais livre, né? É, exato, né? Aí o Lacan, que é o psicanalista francês, ele vai falar que a mulher é não toda louca e que a psicótica é toda louca. Entendi. A gente já está chegando ao final do nosso programa, passou tão rápido, né? O tema é interessante. E eu queria propor um quarto bloco. Pois é, tá vendo? Eu ia propor um quarto bloco aqui. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Não, acho que tá tudo ok. Andréia, muito obrigada por ter vindo falar de um assunto tão importante, viu? Eu que agradeço. Tâmara também, muito obrigada. Obrigada, projeto queria incrível. agradecer muito a vocês a oportunidade de estar aqui, né, e fazer o convite às pessoas, assim, que quando ouvirem alguém dizer, aquela pessoa ali é louca, chega perto dela e vai bater um papo, porque você tem a chance de ouvir uma coisa muito interessante, né? Geralmente, o louco é alguém que se quer silenciar, então essa pessoa pode ter uma coisa muito importante para te contar. É verdade. Debatedores, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, adorei o programa hoje, foi maravilhoso, né? Uma coisa que eu vou chamar a atenção, sem puxar o saco, honestamente, é o poder da mulher de chegar em certos assuntos assim muito delicados, né? Talvez por isso que a mulher esteja tão perto das loucas, né? Que ela tem capacidade de ver isso, né? O homem tem outra função na sociedade. O Lacan faz um elogio à mulher maravilhoso. Eu devo participar desse elogio. E eu quero agradecer, é claro, você aí de casa. Muito obrigada pela sua companhia, por ter ficado com a gente aqui até o final. Espero que o programa de hoje tenha acrescentado tanto a você quanto acrescentou aqui pra gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Eu já adianto que o tema de amanhã também está bem interessante. Quero lembrar, é claro, que você pode assistir outras edições da mesa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita e curte, comenta e compartilha bastante. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.